Que a paz do Divino Mestre possa alcançar os nossos corações, que possamos assim, ouvindo a palavra do Senhor, sairmos a semear a sementinha, para que essa semente possa produzir flores, frutos, e que possamos assim encontrar o caminho em que iremos encontrar Jesus. Hoje nós gostaríamos de agradecer também, aliás, a equipe do CEAL por mais uma oportunidade que nos oferece. Agradecer a Deus, a Jesus e todos os espíritos amigos que se encontram junto conosco. E gostaríamos de falar hoje um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o dever. O Espírito de Lázaro nos dá essa mensagem tão rica, que possamos em casa, quando tivermos um tempo, ou ler e entendendo, procurando refletir sobre esse ditado tão rico que Lázaro nos ofereceu. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos mais elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Quando Deus nos coloca em campos de trabalho, campos de aprendizado, nós reencarnando aqui nesse mundo de provas e expiações, Deus não nos coloca simplesmente, não pode ir. Nós sabemos que nossos processos reencarnatórios, eles são todos analisados, para que nós possamos ter condições de cumprirmos o nosso papel, nossa obrigação. Então, o dever é a obrigação moral. Por que é a obrigação moral? O que seria uma obrigação moral? Porque às vezes a gente fala, a gente lê que o dever é uma obrigação moral. Mas moral é o conjunto de valores individuais ou coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações, pertencente ao domínio do espírito do homem. Então a moral é esse conjunto de valores que vão nortear as nossas relações, vão nos dar uma base, uma bússola segura, e pertencem ao espírito. O espírito carrega esses valores, o espírito carrega tudo isso, a inteligência, tudo que nós aprendemos, tudo que nós adquirimos em nossos estudos, nossos trabalhos, o espírito carrega em si. Aí a gente fala sobre esses valores que nós adquirimos com o tempo. Que valores que nós podemos descrever nesse momento? Então, Lázaro nos fala que vai desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Então, para que nós possamos iniciar nas coisas que às vezes consideramos pequenas, vamos enumerar algumas. Nós falamos sobre a honestidade, respeito ao próximo, cooperação, lealdade, empatia, altruísmo, gratidão, disciplina, fidelidade, prudência, justiça, caridade, modéstia, gentileza, solidariedade, compaixão, integridade, perseverança, sinceridade e muitas outras, benevolência. Então, esses valores são coisas que nós agregamos ao nosso espírito para que nós possamos crescer, para que nós possamos
buscar esse crescimento, tanto intelectual como espiritual. Nós possamos dar ao mundo a nossa contribuição. E contribuição essa, que são os valores que nós vamos repartir com as pessoas que convivem conosco. Começa onde? No lar. Quando nós nascemos em um lar, nossos pais, oh, que saudade, né? Nossos pais, eu perdi os meus já tem um tempo já. Então, nós estamos assim, começando a agregar valores na convivência no nosso lar, com os pais. Aí depois vem outros irmãos, né? Aí a família vai crescendo. Vamos aprender a conviver. Aí depois os irmãos, às vezes até nós, às vezes casamos, já entra cunhada ou cunhado, já entra a família, os cunhados. Quando nós saímos, por exemplo, antes disso, nós vamos estudar, vamos para a escola, vamos para o mercado de trabalho. Então, esse relacionamento interpessoal é que nos coloca na condição de mostrarmos aos outros o que temos de melhor. Quando nós mostramos aos outros o nosso melhor, é claro, indiscutivelmente, nós vamos recolher o que de melhor as pessoas possuem. Mas e quando isso não acontece? Aí já é a ingratidão, às vezes, no nosso caminho, às vezes nós tropeçamos em coisas que, não, mas eu ofereci tantas coisas boas e a pessoa foi ingrata comigo. Aí já é algo da pessoa com Deus, a sua consciência. Então, esses relacionamentos que vamos adquirindo vida fora, é que nos faz trabalhar em nós as nossas qualidades morais, intelectuais. Porque quando nós estudamos, aprendendo, nós vamos desenvolvendo em nós essas qualidades. E Lázaro continua. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com seduções de interesses e do coração. Aí, o que faltou para nós? Esse entendimento que o coração é que vai nos fazermos encontrar esses valores dentro de nós. Esses sentimentos que vai nos fazer conviver melhor com as pessoas à nossa volta, mesmo encontrando ingratidões. Mas a gratidão, ela é própria das almas um pouco mais elevadas. Quando nós deparamos com pessoas assim, vamos ter compaixão delas, orar por elas e não tratá-las da mesma maneira. Tem uma frase do Chico, que me foi lembrado aqui agora, mas ela não veio completa. Quando a pessoa nos trata mal, nós temos que tratá-la melhor. Não é que nós vamos mostrar que somos melhores para aquela pessoa do que aquela pessoa. Nós vamos mostrar que nós estamos no caminho do aprendizado, sem orgulho, sem egoísmo. Então, quando a pessoa às vezes nos magoa, nos ofende, nós devemos tratá-la da mesma maneira. Devemos ter compaixão e mostrar a ela que nós estamos querendo aprender, queremos conviver bem com ela. Suas vitórias não têm testemunha e suas derrotas não têm repressão. Então, quando nós mostramos nossos sentimentos, mostramos que nós somos pessoas que querem buscar essa melhora, talvez, para quê também? A testemunha que nós queremos estar em dia, estarmos com Deus. Deus que nos conhece,
entende a cada um de nós. Então, quando nós não conseguimos mostrar à pessoa que nós queremos seu bem, nós não queremos nada de mal, e a pessoa às vezes fica com raiva de nós, nos ofende, nos magoa, oremos por ela. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, ou aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante do sofisma da paixão. Então, nós temos nosso livre-arbítrio. Deus não vai nos violentar em momento algum, para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos oferecer a Ele o resultado desse dever moral que nós estamos trabalhando em nós, nossos valores éticos e morais. Nós estamos trabalhando no bem. Deus vai entender que nós às vezes não estamos em condições ainda. Nós ainda estamos buscando, às vezes, as coisas da vida. Às vezes nós queremos estudar mais, queremos fazermos uma faculdade e vamos deixando. Depois, eu tenho que ficar com a minha família porque eu não tive tempo anteriormente. Então, o tempo que nós, às vezes, estamos querendo trabalhar, já querendo fazer o bem, às vezes nós não encontramos. Mas Deus não fica magoado com isso, não vai chegar ninguém, nenhum espírito amigo e fala, pode nos advertir, mas dando-nos exemplos, dando-nos apenas algumas dicas, vamos dizer assim. E os espíritos não vão chegar e falar, olha, você está... Eles vão chegar com carinho. Porque o nosso livre-arbítrio é o aguilhão da nossa consciência. Então nós temos essa liberdade de escolha. Apenas que um dia nós iremos nos arrepender amargamente. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Vou precisá-lo. Como que eu vou poder saber que eu estou fazendo certo, que eu estou fazendo coisas que orientando as pessoas, que estão agradando as pessoas? Onde começa ele? Onde se detém? É uma boa pergunta, né? O dever começa precisamente em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Então, é como nós não vamos querer que as pessoas façam as coisas que nós queremos. Nós vamos querer... O limite que nós temos é o limite do outro. Nós não vamos... eu precisava estudar hoje, eu queria que você viesse. Olha, eu preciso de você me ajudar, porque eu tenho que... Não, você precisa melhorar, você precisa aprender. Ninguém precisa. Nós é que nós recebemos as recomendações do Divino Mestre e queremos segui-la. Mas o aguilhão da nossa consciência é o nosso livre-arbítrio. Então, o do próximo também é a mesma coisa. Eu não vou querer que ele ultrapasse o meu limite. O nosso limite é sagrado. Nós não podemos querer ultrapassar o limite do outro. Temos que entender o limite de cada um. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pôde fazer. Deus os criou iguais, mas nós temos que ter fazermos esse exame, esse autoexame, judiciosamente, é que nós desenvolvemos os nossos julgamentos de maneira perspicaz, honesta, para que nós possamos saber se estamos
fazendo as coisas certas. Mas onde eu vou encontrar o guia mais seguro? Onde eu vou encontrar esses, para que eu possa fazer esses julgamentos precisos na minha consciência? Na minha consciência está todas as leis. O livro dos Espíritos nos fala sobre isso. A questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Qual o livro? Onde está? Aí o Espírito responde: na consciência. Nós hoje não podemos dizer que não temos conhecimento. Nenhum ser humano pode dizer que não tem conhecimento das leis divinas. Já passamos por tantas encarnações, já vivemos tantas vezes no plano espiritual, como Allan Kardec nos ensina, a erraticidade. Nós temos conhecimento. Aí Allan Kardec insiste, né? Posto que o homem carrega na consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Por que tantos ensinamentos, né? Os Espíritos virem trazer esses ensinamentos? Por quê? Se já está na nossa consciência. Aí Allan Kardec, aí os Espíritos respondem: ele esqueceu, que nós esquecemos, e a desprezou. Deus quis que ela fosse relembrada. Então, nós esquecemos a lei? Nós a menosprezamos? Então Deus, apesar de toda essa vivência, todas as encarnações, a gente vai e volta, sempre ouvindo os Espíritos mensageiros sobre a lei divina, as leis divinas, nós esquecemos. Esquecemos que Deus nos criou simples e ignorantes, mas colocou em nós todos os seus atributos, tudo de melhor que que Deus possui. Deus é a infinita perfeição. Nós somos perfectíveis. Nós evoluímos, mas nunca chegaremos até Deus. Por isso que nós vamos evoluindo aos poucos. E a própria vida que nós temos nesse mundo de provas e expiações, as convivências que nós temos, às vezes nos dificulta essa evolução. Mas nós temos que fazer a nossa parte, com sacrifício, com renúncia. Nós precisamos buscar esses frutos e colocá-los para germiná-los. Deus nos colocou todos esse aprendizado em nós. Deus nos ofereceu essas potencialidades, mas em sementes, para que nós pudéssemos fazê-los germinar com o nosso trabalho. Não vamos receber nada pronto. Nós temos que, porque nós temos nosso livre-arbítrio, é uma incoerência nós pensarmos que Deus vai nos oferecer essas potencialidades prontas. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. Então, o mal vai chegar a um ponto que ele vai ser delimitado, porque nós vamos passar por aquela fase. Mas o bem não. O bem, ele é ilimitado. Nós temos condições em milhões, bilhões, grandiosíssimas para trabalharmos no bem. No nosso bem, no bem das pessoas. É por isso que o dever é obrigação moral diante de nós, primeiramente, diante do nosso próximo e também perante Deus. Que Deus é que nos espera. Espera o momento de nós estarmos evoluindo.
talvez, melhor do que evoluídos, né? Possamos aprender, colocar em prática, para que o mundo, que hoje é um mundo de provas e expiações, seja um mundo de amor, um mundo onde reine a paz, a esperança, a caridade, que não haja fomes, que não haja guerra, não haja sofrimentos, que nós possamos aprender a levar um pouco de paz para as pessoas, otimismo, esperança, para que possamos, não precisamos abraçar o mundo, nós vamos começar fazendo coisas pequenas. Aos poucos, vamos aumentando esse poder de ajuda, de caridade. Não precisamos abraçar o mundo, não precisamos fazer grandes sacrifícios, não precisamos escalar o monte do Everest, como nos ensinou o Chico. Precisamos apenas amar o nosso próximo. É essa a questão. A diferença, o que vai fazer a diferença nas pequeninas coisas é o amor. Para que essas pequeninas coisas vão se transformando, vão aumentando. E um dia estaremos trabalhando em coisas grandes, como Cristo trabalha. Hoje nós fazemos coisas pequenas, que nós somos ainda pequenos, mas cresceremos um dia. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. Então, por quê? Será que nós não entendemos que nós fazendo o mal, os efeitos serão funestos, tanto para nós como para os outros? O bem é que vai criar condições melhores para que possamos sair do mundo de provas e expiações, passarmos para um mundo regeneração, porque nós estamos regenerando, nós estamos buscando esses valores morais e éticos para entrarmos em um mundo feliz. Para que nós não podemos sair daqui hoje sem passarmos por um mundo de regeneração e irmos para um mundo feliz. Nós seremos infelizes em um mundo feliz. Olha a contradição. Porque nós não estaremos preparados. Por isso que Deus nos oferece as oportunidades de vivermos cada situação, cada momento, para que possamos nos acostumar. Quando nós passamos por uma provação muito difícil, é justamente essa provação que nos dará forças para vencermos as outras, para podermos nos equilibrar, harmonizando os nossos pensamentos. Tudo é devagar. Depois que harmonizarmos nossos pensamentos, vamos harmonizar os nossos sentimentos. Não vamos de uma vez. Não vamos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações e permanece inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. Então, quando nós cumprimos nosso dever, nós estamos aprendendo e tirando o melhor de nós para oferecer a Deus e ao nosso próximo, recebendo de Deus e do próximo o melhor também. E somos escravos e juízes da nossa própria causa, porque nós trabalhamos com amor, oferecendo tudo que nós aprendemos
e estamos praticando, sempre oferecendo o melhor de nós. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como filho depende da mãe. O dever, o homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não se pode subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, esse vigor que a alma precisa para o seu desenvolvimento é justamente fazendo as coisas sem reclamações. Não ficar reclamando de tudo. Ah, mas eu tenho que... Não, nós não temos que nada. Nós temos que querer. Esse querer é que vai nos fazermos galgarmos mundos melhores, mundos felizes. É que nós às vezes convivemos com pessoas que sofrem, mas temos que saber conviver com essas pessoas sem também nos afetar tanto pelo sofrimento. O mundo ainda não é o mundo, a felicidade não é desse mundo ainda, porque nós convivemos com todos os tipos de sofrimentos. E é claro que nos sentimos tristes, mas vamos ajudar, sem nos abater, sem perder as forças. Não, como é que nós vamos fazer? Nós seremos mais um? Vamos trabalhar em nós essa empatia, de entender a condição de cada um. O dever cresce e se irradia sob a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, que quer que a beleza de sua obra resplandeça diante delas. Lázaro, Paris, 1863. Então, o dever não cessa nunca. Nós nunca iremos sentar ao lado de Jesus e ficarmos parados, porque Jesus também não para, ele não cessa. Meu pai não para de trabalhar nunca, e eu também não. Sim, Jesus nos ensinou. Nosso trabalho vai sempre aumentando. Nós vamos trabalhando cada vez mais. O espírito Jonas de Angeles, sobre a psicografia do Divaldo, recebeu uma mensagem no Reformador. Aí ela escreveu essa mensagem. Felizmente, estás desperto para os deveres mais elevados, a fim de os atender todos esses recursos com que estás aquinhoados. Então, quer dizer, nós estamos acordados para os deveres que nós precisamos passar. Nós estamos acordados porque nós temos esses ensinamentos que o Cristo deixou para nós. Então não vamos continuarmos dormindo. Vamos pôr em prática, vamos despertar. O Espiritismo veio para despertar a nossa consciência, para que possamos assim entender que precisamos dessa melhora. E o sacrifício, a renúncia que às vezes nos são impostas é para o nosso bem. Não é uma imposição que Deus fala, não, você tem que passar. Não, é tudo o determinismo, até um certo ponto, é de Deus. Mas chega um ponto que é nós. Nós é que vamos buscar com afinco, com perseverantes. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós perseverando, nós seremos salvos das nossas iniquidades, das maldades. Afastai-vos de mim, vós cometeis iniquidade. Nós estamos cometendo iniquidade, nós nos afastamos de Jesus. Nós esquecemos que Ele é o nosso guia e modelo.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só através dele chegaremos ao Pai. Porque essa continuidade dos nossos esforços, nossos sacrifícios, é que vai nos dar essa condição da fé inabalável. Porque a fé realmente é confiar, é entregarmos. Emmanuel escreveu no livro Fonte Viva, capítulo 12, versículo 12. Se é difícil a produção de frutos sadios na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. Então, os frutos a produção de frutos para o consumo humano, às vezes já nascem podres, já nascem com bicho, e não são suficientes às vezes os frutos bons. Agora, e os nossos frutos bons? É tanta coisa que às vezes nós próprios colocamos empecilhos. Nós próprios, às vezes, falamos, hoje está chovendo, eu não posso ir na casa espírita, eu não posso ir visitar os nossos irmãos. Hoje eu estou cansado. Eu vou lá, mas a pessoa é muito ingrata, não reconhece o que eu faço. Então, nós colocamos muitos empecilhos para que esses frutos possam germinar. Para que essa semente possa germinar, e dar frutos. Porque esses frutos nós estamos colhendo, ou iremos colher, é dever moral que nós estamos trabalhando. Jesus nos diz que uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Então, qual a árvore que nós estamos preparando para ser? A árvore que produz bons frutos, que oferece alimento, que oferece sombra, oferece beleza diante da vegetação e que ajuda na purificação do ar? Ou aquela árvore que não tem fruto, a figueira seca que não oferece frutos? Depende de nós sabermos escolher o que nós queremos ser da vida. Jesus veio cumprir a sua missão. Agora a tarefa é nossa. A tarefa é para que nós possamos continuar o caminho da nossa evolução. A perseverança no bem, a confiança em Deus. Porque a fé é confiar, a fé é entregar-nos e abrirmos nossos corações para receber a resposta de Deus. Mas por que será que Deus está demorando a trazer o que eu pedi? Porque às vezes nós não vamos receber tudo aquilo que nós pedimos a Deus, porque nós talvez não estejamos prontos para receber. A fé nos dá forças, equilíbrio, para que possamos harmonizar o nosso pensamento, para que possamos assim entender que o amor de Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, que o amor de Deus nos acolhe, nos abraça,
Mas o que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Ninguém vai passar por nós. Agora, o amor cobre a multidão dos pecados. E o dever moral nos fará eliminar esses pecados, recebendo de Deus todo o auxílio, todo o amparo, toda a proteção. O amor de Deus é que nós temos dentro de nós para oferecermos a todos que nos procuram. Então, o dever moral é essa obrigação que temos diante de Deus, do próximo e de nós mesmos. É como nós pensarmos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É uma continuidade. Porque o amor resume por inteiro a doutrina de Jesus. Continuemos na nossa escalada evolutiva, meus irmãos. Continuemos estudando a doutrina, os ensinamentos que os Espíritos trazem para nós, para que possamos assim aprendermos a pôr em prática o que nós precisamos entender. O dever moral é a consciência que nós temos que cumprir nossas obrigações com amor, com resignação, e termos resiliência para vivermos cada dia as nossas aflições, nossas necessidades, o amor. Agora, esse dever moral é para o nosso próprio bem. Temos a consciência de que vamos nos evoluir, vamos ser felizes praticando esses valores éticos e morais. E que a paz do Divino Mestre permaneça conosco, hoje e sempre. Obrigado a todos pela atenção. Que assim seja.